Então, namastê, pessoal. Eu sou a Kelma Nidambani. Hoje a gente está aqui num dia muito especial para aprender a meditar de uma forma diferente. Vou apresentar para vocês a Valéria. A Valéria pratica meditação Sahaja Yoga há mais de 30 anos. Ela vai falar direitinho de quem implantou tudo isso, a indiana, Shri Mataji. Eu vou te passar para a Roxa, Ah, então. legal. Deixa eu te achar aqui. Ver se foi aí? Deixa eu ver, foi. Isso. É. Aí eu peço então para vocês para manter a câmera aberta e se puder só desligar o microfone para não dar interferência, eu vou desligar o meu também, tá? Você tem É que com autorizar as você. pessoas que querem entrar, Kelma? Vai, vai aparecer. Clica em Ah, tá. A participante. a minha direita, né? Você tá Tá. vendo os participantes do lado direito? Tô. Vai aparecer, tá? Tá. Tá joia. Tá. Então, gente, boa noite. Namastê. Deus que mora em mim, saúdo Deus que mora em cada um de vocês. Eu me chamo Valéria. A Kelma é sempre exagerada, né? Quando fala de mim. Eu sou um ser espiritual, assim como vocês, que nunca consegui me contentar só com as coisas materiais. Desde menina, sempre faltava algo, né? Então, eu busquei esse complemento para a minha vida desde a minha infância e, finalmente, em 1992, eu consegui identificar o que eu gostaria de ter na minha vida, né, além de bens materiais. Foi quando eu morava em Brasília e essa mestra que vocês veem na tela, Shrimata de Nirmala Devi, veio a convite da Cidade da Paz, né, que era uma associação lá em Brasília. Ela veio ao Brasil para falar sobre a Sahaja Yoga, né, a Sahaja Yoga que ela criou. E eu fui me reconhecendo muito no conhecimento que ela ia passando. E aí, como a Kelma falou, né, já tem 33 anos que eu pratico essa Raja Yoga, de uma maneira assim, bem organizada, vamos dizer, né? Porque eu procuro associar todo o conhecimento que a Shri Mataji fornece até hoje, né? Ela não está viva mais, mas nós sabemos que esses seres, né, eles continuam aqui na Terra, nos ensinando, continuando a passar informações que a gente transforma em conhecimento. E aí eu voltei para Belo Horizonte, aqui tinha um pequeno grupo. Eu sempre trabalhei na área de marketing. Quando eu voltei de Brasília, eu já pensava em trabalhar por minha própria conta. Trabalhei muitos anos como consultora de marketing, me aposentei e hoje eu quero levar para as pessoas essa possibilidade, né, que é essa Raja Yoga, é uma possibilidade de você se conhecer melhor, de você saber quem você verdadeiramente é, mas não apenas de uma maneira mística, de uma maneira científica também, porque essa Raja Yoga ela conversa muito com a ciência. Então, aqui estou. Eu sou uma das instrutoras da Sahaja Yoga. Nós estamos em vários estados brasileiros e em mais de 100 países. É uma prática gratuita, porque Shri Mataji nunca permitiu que a gente cobrasse absolutamente nada para repassar esse conhecimento para ela. Aliás, isso aí foi uma das coisas que atraiu minha atenção, porque nos anos 90 tinha muita coisa paga, né? Tudo que você buscava de yoga, de meditação, tudo era pago, era muito caro. Aí, quando eu encontrei essa prática gratuita, me surpreendeu, fiquei muito desconfiada, né? No início, eu fiquei esperando, eles vão falar. Daqui a pouco eles vão falar quanto que é, daqui a pouco eles vão falar quanto que é, e realmente é gratuito, né? Então, eu tenho uma gratidão imensa, né, por Shri Mataji, a gente fala Shri Mataji ou Shri Mataji. Então, eu vou
compartilhar com vocês agora, né? Eu não gosto de chamar de palestra, eu vou compartilhar com vocês agora o que eu aprendi. Fiz um resumo aqui para vocês com muito carinho, com muita atenção. Sempre que a Kelma pede, eu me esmero um pouco mais, porque eu sei que ela é uma pessoa muito acolhedora e muito competente. Então, eu tenho que, pelo menos, ficar no pé de igualdade com as coisas que ela faz, né? Então, eu passei a tarde me organizando aqui, tirando coisas da minha cabeça, preocupações, né? Fazendo o que a gente tem vontade de fazer no dia a dia, que é se organizar por dentro e por fora, né? A organização por fora, às vezes, ela é muito mais fácil, né? Basta você tirar uma coisa, limpar um pó, por dentro pede um pouco mais. E nós vamos, então, vendo aqui como é que as coisas vão caminhar. Vocês podem me interromper, fiquem à vontade. Eu fiz esse planejamento, esse roteiro, mas nós podemos sair dele, tá certo? Então, ok, a gente chama de uma descoberta sem precedentes, porque isso foi um jargão, né, que Shri Mataji ela denominou essa Raja Yoga dessa maneira, porque quando ela simplificou esse conhecimento que já era milenar, reorganizou e simplificou principalmente para os ocidentais, ela, as pessoas ficaram muito surpresas com os resultados que isso promovia nas suas vidas, né? Então, nós vamos ver se vocês concordam, né, que é realmente algo, né, é isso tudo, né, essa descoberta sem precedentes. Deixa eu ver aqui, acho que eu vou ter que ir lá na minha outra tela, que agora não quer passar. Ah, passou. Bom, deixa eu admitir uma pessoa aqui. Ó, a minha proposta é a gente começar fazendo essa reflexão aqui, sabe? Shri Mataji, numa palestra, ela disse isso que vocês podem ler aqui. Há certas pessoas que dizem, né, que estão buscando. Opa, peraí, que eu fiz uma coisa aqui. O que que eu fiz? Saiu da tela aí para vocês? Não, continua na tela? Não, continua, né? Continua. Ah, então foi só para mim que saiu. Não sei por quê. Pera lá, deixa eu ver se eu volto. Ah, voltei. Então, ela diz, né? Há certas pessoas que dizem, estamos buscando. Quando lhes pergunto, o que vocês estão procurando? Elas dizem, estamos buscando alegria, paz, felicidade. Alguns deles estão preocupados se são dignos disso ou não, se deveriam realmente conhecer o seu eu ou não. Isso é uma verdade que volta e meia eu encontro, né? Quando as pessoas começam a praticar essa Raja Yoga, quando vem aquela surpresa, né, de uma mudança, de algo acontecendo, de uma paz se instalando, dessa alegria se instalando, as pessoas às vezes se questionam, elas se sentem culpadas, elas se questionam, né, por conta disso. E aí a coisa fica mais ou menos desse jeito, né, nessa ilustração, uma sala de espera da felicidade, com as pessoas param as suas vidas, né? Até esperando que alguma coisa aconteça. Porém, elas não conseguem imaginar sequer os tesouros que todos nós possuímos dentro de nós mesmos e, sobretudo, falta a essas pessoas conhecerem a si mesmas. Às vezes, até em termos de personalidade, eu digo isso porque eu trabalhei muito com processos seletivos e às vezes eu perguntava para um candidato assim: qual a melhor qualidade que você reconhece em você? A pessoa não sabe. Ela não sabe. Ó, de 10 pessoas, 8 não sabem pontuar a sua melhor qualidade ou têm vergonha disso, né? Então, fica essa lacuna, né, entre a pessoa que eu sou, a pessoa que eu gostaria de ser e a pessoa e o jeito que as pessoas me veem. Então, esse autoconhecimento, né, eu digo que é principalmente de coisas básicas, de saber que nós temos um cérebro, nós temos um coração, nós temos algo que se chama a nossa atenção, né? Que é aquilo que eu falei antes. Minha atenção agora, ela não vai mais para as coisas que já me aconteceram durante o dia. E nós temos um espírito. As pessoas não têm muita noção disso, né? E aí,
Eu quero trazer aqui para vocês. Peraí, só um instantinho, gente. Só um momento, deixa eu só checar uma coisa aqui. Eu fiz umas modificações nessa apresentação e eu estou vendo que eu estou mostrando a que eu tinha feito antes. Espera aí só um momento, deixa eu só checar. Ah, sim, tá certo. Eu vou passar para cá, ó. Vou passar para esta. Eu estava na errada mesmo. Espera aí. Eu acho que eu vou ter que voltar aqui, voltar aqui e apresentar a outra tela. Só um instantinho. Não é essa aqui, não. Pá, pá, pá. Hum, Isso aqui, ó. Também não. O que que aparece aí? Aquela mesma tela? Eu não estou vendo agora. Pera Não, lá. abre o seu WhatsApp agora. Meu WhatsApp agora? É isso. Agora abriu uma tela de uma apresentação mais azul. Azul. Uma azul? Não, não é É. essa, não. Pera aí que eu vou abrir de novo aqui. É azul mesmo. Pronto. Vou voltar para aquela do cérebro e vou compartilhar ela agora. É, you are sharing, screen sharing. Consegui compartilhar aí a tela nova? Tá certo. Já Um estava azul, certo. né? É, tá certo. Cérebro, coração, espírito, atenção e intenção. Pronto, então vamos seguir daqui, né? Eu estava dizendo que a gente está querendo alegria, felicidade, quer paz, mas que não se conhece e, em termos básicos, né, de saber que nós temos cérebro, temos coração, temos o espírito, temos a atenção e temos intenção que nós podemos usar na nossa vida em diversas circunstâncias, né, para focalizar aquilo que nos interessa, aquilo que é prioridade. Vejam aqui, em termos do nosso cérebro, por exemplo, né? É um mecanismo complexo demais, perfeito demais. Quem assistiu aquele filme Divertidamente, né, sabe muito bem do que eu estou falando. Esse cérebro tão complexo, tão perfeito, tão bem feito, ele é o centro de comando do nosso corpo físico. Isso aí não tem dúvida nenhuma sobre isso, né? É aí que está aquela sala do divertidamente, aquela sala onde as nossas emoções são controladas. Uma hora é raiva, uma hora é tristeza, uma hora é medo, uma hora é vergonha. Cada hora é uma emoção e não tem como nós nos livrarmos dessas emoções, né? E aí, gente, lá dentro do cérebro, que nós chamamos de área límbica, esse ponto colorido avermelhado, né? É ali que está essa sala de controle dessas emoções que vão gerar nossos comportamentos e atitudes. É aí.
que tudo se origina, né? Que tudo é controlado, que tudo é organizado, e isso tudo fica no nosso sistema nervoso central. Não é uma ilusão, não é uma suposição, não. Todas as informações que nós recebemos do nosso sistema nervoso periférico, que são esses órgãos aqui em volta do cérebro, né? Tudo que nós recebemos, essas informações, elas são percebidas, são observadas através desse mecanismo que vai gerar uma reação, vai regular qual reação que nós temos. Então, e a partir daí nós vamos decidir se nós vamos omitir, se nós vamos excluir, se nós vamos armazenar essas informações. Então, é igualzinho o HD de um computador. É muita coisa armazenada e essas coisas armazenadas, elas pertencem ao passado. Se a gente não tiver ferramentas para trabalhar o momento presente e o futuro, a gente vive só repetindo experiências do passado. Isso é uma informação que é importante a gente ter, né? Muito bem, o que que esse cérebro nos permite fazer? Ó, muito simples, ele nos permite pensar. E tem mais gente querendo entrar aqui, peraí. Admit all. Admit, já admiti, já admiti. Tenho feito a meditação online, ok. Tá, já admiti aqui. Então, gente, peraí. Pensar eu já coloquei, né? Tem hora que ele não quer ir, ó. Ó, então tá, vou voltar aqui. Pensar. Nosso cérebro pode observar, nosso cérebro pode perceber ou sentir, ele pode agir e esse danado pode também silenciar. São poderes que nós temos, né, comandados pelos, quer dizer, ele acha que ele é o comandante, né? O cérebro, ele tem certeza que a partir dele é que as ordens são dadas, porque ele realmente é muito importante, é muito completo e é muito perfeito. Vamos falar um pouquinho da atenção. Então, eu falei, é o cérebro, né? Tem o coração, tem o espírito, tem a atenção. O que que é a atenção que eu preciso ter, né? Conhecimento de mim mesma que existe algo chamado atenção. Que Shri Mataji diz que é uma tela em branco, onde nós projetamos o que nós queremos. Então, por exemplo, nesse momento aqui, onde está a atenção de cada um de vocês? Ela está no que eu estou falando ou está em algum pensamento? É muito provável, né, não tem importância nenhuma, que esteja em um pensamento, o que que você vai fazer depois, o que que você não, o que que você não fez antes, né? E eu tenho que ter artifícios, técnicas, dicas para prender a atenção das pessoas para as quais eu quero repassar esse conhecimento, né? Numa palestra ao vivo, por exemplo, não é à toa que existem cursos de oratória, para a gente saber como prender a atenção da plateia, mas esse prender é entre aspas, porque ninguém domina para onde que a minha atenção vai, ela vai para onde eu quiser. Então, isso é um outro elemento que existe. E aí, gente, o estado meditativo, ele é composto de todos esses modos cerebrais. Quando a gente propõe meditar e propomos respirar primeiro, por exemplo, né? O que que eu estou querendo dizer? Que o modo observar ou o modo perceber, né, que é o modo sentir, o modo observar, que é o modo olhar como testemunha, e o modo silenciar estão muito ligados. Vamos fazer uma experiência agora. Vou pedir para vocês fecharem os olhos e observarem a respiração. Observa o ar entrando nos pulmões,
Observa o ar saindo dos pulmões. Novamente, observa o ar entrando e saindo. Agora vamos juntos. Vamos observar o ar entrando. Vamos segurar um pouquinho esse ar e vamos soltar bem devagarzinho, bem devagar. Vamos segurar um pouquinho esse ar fora. Vamos encher novamente os pulmões, segurar o ar dentro e soltar bem devagar. Quando eu faço isso, meu sistema nervoso entra em ação e o meu cérebro para de pensar. O modo pensar é cancelado. Respira mais um pouquinho, silenciosamente. Se fizer esse exercício com atenção plena, você não pensa em nada. Você só realmente observa. E observar a respiração é entrar em contato com o divino, porque é um ato automático que nos mantém vivos e que nós podemos interromper quando queremos. Vamos colocar a mão do lado esquerdo do peito e tentar perceber. Agora é diferente, não é observar. Nós vamos tentar sentir os batimentos cardíacos. Veja se você consegue perceber o seu coração. Eu, às vezes, não consigo perceber o meu. Não precisa se esforçar. Fica tranquilo, fica relaxado, coloca a atenção na sua mão. Se não sentir, não tem importância. Nós estamos apenas fazendo uma experiência para comprovar como é que o nosso cérebro funciona e para saber um pouco mais de nós. Então, o que é que eu já sei? Que quando eu paro para observar a minha respiração, o meu cérebro silencia. Quando eu paro para sentir os batimentos cardíacos, o meu cérebro silencia. Por isso é que quase todas as meditações, todas as práticas meditativas começam com o exercício da respiração consciente, porque nós respiramos inconscientemente. Ótimo. Podem abrir os olhos. Vamos seguir aqui mais um pouquinho. Então, olha só, essa parte aqui é uma parte teórica, mas ela é uma parte teórica de autoconhecimento. Então, o que que nós sabemos? Que quando os modos observar e perceber ou sentir, quando eles aumentam, o modo pensar diminui. Por quê? Porque o cérebro é uma perfeição, o sistema nervoso é uma perfeição, né? Então, quando eu fico sabendo de... Isso é autoconhecimento, isso facilita a minha vida, né? Isso facilita a minha meditação, não apenas naquele momento em que eu sento diante do meu altar ou na natureza, isso facilita a minha vida para eu trabalhar, né, para eu dar aula, para eu ser dona de casa, para eu ir numa entrevista de trabalho, para eu fazer uma palestra, né? Porque eu posso sempre começar por aí, relaxando o meu corpo físico e relaxando a minha mente também, né? Então é uma técnica interessante. E aí, esses modos cerebrais, né, esses aspectos voluntários do nosso cérebro,
que é o pensar, né, os diálogos internos, o observar, que é contemplar, olhar atentamente, o perceber, que é dar-se conta, estar ciente, sentir, né, o coração batendo, o modo agir e o modo silenciar, tudo isso faz parte da pessoa que eu sou. Agora, quando eu consigo reunir esses dois, observar e perceber, a relação é a seguinte: quando isso aumenta, ó, aumenta observar e perceber, que foi a experiência que nós fizemos, pensar diminui, né? E o silêncio prevalece. É simples assim na teoria, mas nós vimos um pouquinho da prática. Então, ó, nós já vimos cérebro, vimos a atenção, né? A atenção é onde eu projeto o meu livre-arbítrio. Eu vou projetar esse facho de luz do meu livre-arbítrio em quê? No coração, pensamento, né? Eu vou projetar isso na respiração ou vou abrir os olhos e vou respirar automaticamente e ficar contemplando alguma coisa que está do lado de fora aqui na minha sala? Isso é uma escolha. Então, a atenção é o nosso livre-arbítrio em execução. E por trás desse livre-arbítrio está quem? Está o nosso espírito, que é a nossa essência imortal, né? Que é o aspecto de Deus Todo-Poderoso em nós, porque nos fez a sua imagem e semelhança e nos deu esse poder, né, de termos o Espírito como o guia, como a luz da nossa vida, se você quiser, né, caso você queira. Então, quando eu coloco a minha atenção no meu espírito, esse processo, pensar, observar, perceber, agir e silenciar, ele fica mais fácil, ele se torna um processo automático, assim como o processo respirar. E aí, como é que nós vamos valorizar esse espírito? Como é que nós vamos trazer esse espírito para o nosso dia a dia, né? Shri Mataji, aqui, ó, tem duas definições de meditar. Shri Mataji diz que meditar é sentir-se um só com Deus, e eu trouxe aqui o pai da yoga, que é Patanjali, que fala que yoga é acalmar as flutuações da mente, que são nada mais, nada menos do que os nossos diálogos internos, né? A conclusão a que nós chegamos, né, por isso que eu estou dizendo aqui, é que quando eu desperto também o meu espírito, quando eu permito que o meu espírito participe do meu dia a dia, eu tenho uma chance muito maior de ter mais facilidade, não para fazer meditação, mas para estar em meditação, que é o estado em que a gente, nós que praticamos essa Raja Yoga, sempre procuramos estar nesse momento aqui, ó. Não tem nada que entra na minha cabeça além de olhar para vocês, olhar para quem está aqui na tela, olhar para as gravuras que eu estou apresentando e procurar deixar, né, o meu espírito tomar parte dessa conversa. Por isso é que eu falo que não é palestra, é compartilhar uma vivência, compartilhar experiência de vida, né? E aí, Shrimata já diz o seguinte: a verdade é, em primeiro lugar, que você não é este corpo, esta mente, esses condicionamentos, o ego, mas você é puro espírito. E uma segunda verdade é que existe um poder onipresente do amor divino que realiza todo o trabalho vivo que está sobre essa terra. Nesse momento, nós trazemos então a possibilidade de nós termos a realização do si, que é o momento do despertar desse poder da Kundalini, que nada mais é do que o poder do Espírito Santo, né? Na Santíssima Trindade, nós temos Pai, Filho e uma pomba. Então, nós temos até um livro de pesquisa que mostra isso, o porquê de terem retirado a mãe e colocado uma pomba, que é um símbolo muito bonito, né? É o único pássaro completamente branco que tem um voo horizontal, mas existem questões razões sociais, culturais, de vários níveis, para a mulher ter saído dessa Santíssima Trindade, que nada mais natural do que ter pai, mãe e filho, né? Então, esse poder da Kundalini
é esse poder da mãe primordial que foi retirado retirado da Santíssima Trindade. E que, depois da criação de todo o universo, que é uma história lindíssima, um outro momento, se a Kelma quiser, pode me chamar que eu conto para vocês a versão de como que Deus, onipresente, onisciente, que era um só, se dividiu em dois para criar tudo que existe, né? E esse Deus se dividiu em pai primordial e mãe primordial. E depois que essa mãe primordial criou tudo que existe, ela veio descansar no nosso osso sacro, né? Que é esse triângulo aqui na base da nossa coluna vertebral, como Kundalini, que ao subir através do nosso sistema nervoso central, quando chega no coração, se une ao nosso espírito. E aí você tem novamente uma figura masculina e uma figura feminina que se dirigem para o nosso cérebro. E aí, esse cérebro poderoso, perfeito e complexo, ele vai ser um cérebro iluminado. Eu acho isso belíssimo, assim, acho lindo. Aí eu vou ter luz, porque um cérebro sem luz é igual você ter, por exemplo, uma sala que precisa ser limpada, aí você fala assim, apaga, eu falo, gente, ó, limpa a sala com a luz apagada. É possível limpar a sala com a luz apagada, mas se eu acender a luz, né, quer dizer, um cérebro iluminado, eu tenho uma oportunidade, chances muito maiores de conseguir enxergar com mais clareza a minha vida, de conseguir enxergar com mais clareza as soluções que eu tenho, os caminhos que eu tenho para trilhar. Tudo pelo poder da meditação, que é o momento onde nós nos entregamos a esse poder dessa mãe interior. Na Índia eles chamam, né, a Kundalini de mãe interior. Então, esse despertar da Kundalini é um momento em que nós dizemos sim, né? Eu quero me aprofundar espiritualmente a partir das maravilhas que já existem dentro de mim. Então eu peço, mãe, por favor, me ilumina. Ilumina meus chakras, ilumina meus canais de energia, ilumina minha vida, ilumina meu coração e ilumina meu caminho. Então, eu quero convidar vocês agora para a gente fazer essa segunda experiência, né, de ter esse despertar, mesmo quem já teve, quando a gente se encontra num encontro tão especial como esse, é um momento ímpar, em que tem vibrações muito intensas percorrendo aqui, ó, o seu ambiente, o meu ambiente. E aí nós fechamos os olhos e vamos fazer novamente aquela prática agora com mais tranquilidade, de trazer atenção para a nossa respiração. Vamos aproveitar bem esse momento, aproveitar bastante esse momento. Coloca atenção lá dentro dos pulmões. Respira, observa o ar entrando e saindo. Deixa o ar ultrapassar a barreira do peito, deixa ele chegar até o baixo ventre. Agora, vamos colocar a mão direita no coração, mais uma vez, do lado esquerdo do peito, e aqui já falando do nosso corpo sutil, essa é a morada do nosso espírito. Vamos trazer a atenção para cá, e aqui nós vamos começar um pequeno diálogo com essa mãe interior, cujos poderes Shri Mataji corporifica. Nós fazemos a ela uma pergunta: Mãe, eu sou o espírito? Mãe, eu sou o espírito?
Mãe, eu sou o espírito ou sou apenas pensamentos, emoções, preocupações, passado, futuro? E nós mesmos vamos responder: eu sou espírito. Eu sou espírito. Eu sou verdade, sou alegria, sou contentamento e sou bem-aventurança. Mãe, por favor, ilumina meu espírito. Vem em meu coração e ilumina o meu espírito. Essa mão agora vai se deslocar para essa curva do ombro com o pescoço. É um ponto de energia muito importante, onde se alojam culpas indevidas que nos trazem muitos sintomas físicos. Dor cervical, dor nas costas, dor nos ombros, dor de ouvido, dor de garganta. E com a atenção bem firme aqui, sabendo que onde a nossa atenção está, a nossa Kundalini também está. Nós afirmamos agora: Mãe, eu não tenho culpa de nada, porque sou puro espírito. Eu não tenho culpa de nada, porque sou puro espírito. Mãe, eu não tenho culpa de nada, porque sou puro espírito. Por favor, remove toda e qualquer culpa que porventura exista em mim. A gente espera um pouco para a Kundalini ter tempo de atuar. Essa mão agora vem para a testa. Podemos abarcar a testa com a palma da mão, baixar um pouquinho a cabeça. Nesse ponto, onde é a morada do Senhor Jesus, porque nós somos cristãos, nossa Raja Yoga. Jesus veio nos ensinar o perdão. E aqui então nós vamos afirmar: Mãe Kundalini, eu perdoo tudo, perdoo todos e perdoo também a mim mesmo. Eu perdoo tudo, perdoo todos e perdoo também a mim mesmo. É só afirmar, não precisa pensar em nada nem em ninguém. É o poder da palavra e do nosso desejo de nos libertarmos de todo tipo de amarra ao passado. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Agora a mão vai lá atrás da cabeça, na mesma direção que nós colocamos agora, a gente eleva um pouquinho a cabeça para cima. Sente bem a cabeça apoiada na palma da sua mão, a atenção nesse ponto, e aqui nós vamos pedir só para o nosso próprio conforto. Ó Divino, por favor, em todos os seus aspectos, perdoa-me caso eu tenha cometido algum erro contra o meu espírito. Por favor, me perdoa. E agora essa mão vem para o topo da cabeça, onde era a nossa moleira. Nós vamos alinhar o centro da palma da mão, pressionar e fazer uma massagem girando o couro cabeludo da direita para a esquerda. E aqui nós vamos pedir: Mãe, me dê a realização do meu ser.
conceda-me a evolução espiritual. Mãe, me dê a realização do meu ser. Por favor, vem em meu cérebro, coloca meu espírito no meu cérebro e dissolve todos os meus pensamentos. Podemos baixar a mão lentamente, mas a nossa atenção vai ficar nesse ponto, lá no centro do cérebro, que é o sétimo chakra, onde nosso espírito vai se unir ao nosso cérebro, corpo e alma. É só deixar a atenção, como eu disse, é o nosso livre-arbítrio. Onde você quer que a sua atenção repouse agora? Eu quero que a minha atenção repouse no centro do meu cérebro, na área mais nobre do meu cérebro, para que minhas emoções sejam iluminadas, meus comportamentos e atitudes sejam iluminados, minhas palavras e ações sejam iluminadas. Observem as palmas das mãos, se vocês sentem um pouco de frescor ou um pouco de calor. Vejam se uma mão está mais pesada do que a outra. Registrem, por favor, se for o caso, qual mão que está mais pesada. E agora vamos elevar a mão direita no alto da cabeça, mas agora sem tocar na cabeça. Procure manter os olhos fechados. Vamos ver se aqui nós percebemos também na mão frescor ou calor. Pode ser mais perto da cabeça, um pouco mais acima. Registra. Vamos baixar a mão direita e fazer a mesma coisa com a mão esquerda. Podem baixar a mão. Vamos abrir os olhos. Reparem que nessa pequena animação tem um canal esquerdo, um canal amarelo, um canal azul e um canal vermelho. O canal amarelo é o nosso sistema nervoso simpático da direita, chamamos de direito, canal solar, canal yang. O azul, ele sinaliza o sistema simpático da esquerda, ou canal yin, o canal lunar.
Esses canais, eles se cruzam no nervo óptico, né, na testa, atrás dos olhos, e vão criar dois hemisférios cerebrais, nosso ego e nosso superego. O canal direito, ele é o nosso canal quente, é o canal que caracteriza as personalidades de pessoas mais agitadas, pessoas muito dinâmicas, pessoas que planejam muito, pessoas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, são excelentes funcionários que conseguem acumular muitas funções. O canal azul, que é o canal esquerdo e lunar, ele é o canal frio, ele caracteriza uma personalidade mais letárgica, pessoas mais lentas, pessoas muito sensíveis, pessoas que dão muito valor às coisas do passado, né? E o canal vermelho central é o canal que equilibra essas duas forças, que equilibra o Sol e a Lua, que equilibra o passado e o futuro, que equilibra o frio e o quente, nos traz para o momento presente, para nossa, para a direção de propósito na nossa vida. Então, aqui está a explicação, porque eu disse que pessoas agitadas, que são solares, devem preferir fazer o escalda-pés, não é nem escalda, por isso que eu chamo de banho de pés com água fria, porque o canal é muito quente. Se você puser mais calor nele, vai ferver. E as pessoas mais letárgicas, que têm um canal mais frio, essas podem usar uma água mais quente para estimular esse canal de energia, né? Então, o que que nós vamos fazer agora? Guardem aí as sensações que vocês sentiram. Qual mão que pesou mais? Foi a mão do passado ou a mão do futuro? Né? Aqui em cima, o que que você sentiu? Sentiu frescor ou sentiu calor? E nós vamos, quem preparou o banho de pés, vai aproximar a bacia, nós vamos fazer o banho de pés, e depois do banho de pés, vamos interagir para poder, né, conversar um pouco, para essa experiência ter uma conclusão para cada um que está aqui nesse momento. Podem aproximar aí as bacias, vou puxar a minha aqui. Nós vamos fazer agora um exercício para a gente purificar esses dois canais de energia. Purificar o canal esquerdo, caso ele esteja muito frio, e purificar o canal direito, caso ele esteja muito quente. Nós vamos equilibrar esses dois canais. Então, vocês podem colocar os pés. Espero que tenham levado, né, o recipiente com água para enxaguar, o pano para enxugar. Coloquem os pés. Quem não preparou o banho de pés vai fazer as mesmas coisas que eu vou orientar agora, mas sem o banho de pés. Então, nós vamos começar dando atenção para o nosso canal esquerdo, fazendo uma espécie de fio terra. O que que significa o fio terra? Nós vamos dirigir a mão esquerda aqui para a tela, onde está essa foto da Shri Mataji, que emite vibrações muito frescas, e a nossa mão direita em direção à Terra. Ó, fio terra. Então, as vibrações vão fluir através da nossa mão esquerda, vão percorrer todo o nosso canal esquerdo e vão desaguar na Mãe Terra, eliminando todo excesso que exista de sentimentos, de emoções negativas, todo excesso que esteja impedindo, né, a luz do espírito de atuar no nosso canal esquerdo. Fechem os olhos, por favor. Coloquem a atenção ao longo do lado esquerdo do corpo. E aqui vou pedir em nome de todos, Mãe Kundalini, por favor, venha em nosso canal esquerdo. Com tua luz, remove todo tipo de sombra que impede a luz do Espírito de brilhar em mim. Remove toda dúvida em relação à minha real natureza espiritual. Remove toda tendência em valorizar mais o passado do que o momento presente.
Remove toda letargia, toda preguiça. Que a Mãe Terra, com seu amor, possa absorver tudo isso. Se tiver alguma dificuldade com os pensamentos, coloque atenção na respiração novamente. Faça aquele processo de prestar atenção no ar que entra e sai dos pulmões. Agora nós vamos cuidar do nosso canal solar, nosso canal direito. Para isso, nós vamos fazer como se fosse uma chaminé. Olha, a mão direita fica agora aberta no colo em direção à tela. Nós vamos dobrar o braço esquerdo com a palma da mão voltada para trás, na altura do ombro, e os dedos esticados para cima, a palma da mão voltada para trás. Isso, isso. E nós, é como se fosse uma chaminé. Todo o excesso de calor do nosso lado direito vai ser eliminado através dessa mão direcionada para o elemento éter. Nossa atenção vai para o nosso lado direito, focalizando o lado direito e pedindo, Mãe Kundalini, por favor, vem em nosso canal direito, remove todo excesso de calor, todo excesso de pressão, todo excesso de tensão que esquentam meu lado direito, que esquentam minha cabeça, que geram estresse, confusão mental e às vezes até sofrimento. Permita que o elemento éter absorva tudo isso. Que meu hemisfério da razão seja refrescado e iluminado. Mesma coisa, se a sua atenção estiver escapando do canal do lado direito, volta a atenção para a respiração. Podemos baixar a mão. Vamos manter as duas mãos agora com as palmas voltadas para cima. E com a nossa atenção, nós vamos focalizar o nosso canal central, que começa no osso sacro, na base da coluna, e vai subindo lentamente, junto com a nossa Kundalini, atravessando todos os chakras, dentro da nossa medula espinhal, chegando no centro do nosso cérebro.
Se quiser abrir os olhos e ver onde está esse chakra Sahasrara, chakra de 1000 pétalas, bem onde é a sala de controle do nosso cérebro. E vamos deixar a Kundalini atuar. Mãe Kundalini, eu não quero pensar em nada. Quero me entregar no seu colo materno. Vamos pedir mais uma vez, Mãe, coloca meu espírito dentro do meu cérebro, que meu coração e meu cérebro se deem as mãos. Vamos trazer atenção para as mãos novamente, observar se percebemos frescor. Se for frescor, presta atenção nele e desfruta. Se for calor, peça, Mãe, por favor, cuida disso para mim. O calor sempre simboliza que a Kundalini está atuando, sempre ela atua, mas algumas coisas ela não está conseguindo dissolver. Isso é muito natural. Mãe, eu te entrego isso. Veja se você se lembra se qual mão estava mais pesada e como ela está agora. Por último, vamos checar lá no topo da cabeça, nosso sétimo céu, e verificar se aqui nós percebemos alguma sensação de frescor ou de calor. Primeiro com a mão direita, depois com a mão esquerda. Baixamos. Nós vamos encerrar o nosso banho de pés. Podem enxaguar um pé de cada vez, evitando tocar nessa água que ficou na bacia, né? Que é uma água que tem resíduos que indesejáveis. Enxugar os pés. Coloca a bacia de lado para a gente não perder tempo. Depois essa água é jogada no vaso sanitário. A gente dá descarga, lava bem a bacia, lava as mãos.
Veja aí como é que cada um se sente, qual a sensação que vem, qual a emoção que vem. A gente conversar daqui a pouquinho. Nós acabamos, assim, vocês acabaram de receber o que na Sarra Yoga nós chamamos de realização do si. É o despertar da Kundalini, o início, né, de um processo de evolução espiritual focalizado em autoconhecimento, em observação de si mesmo e nessa consciência de que nós não somos apenas corpo, né, preocupação, emoção. A gente é muito mais do que isso. E depois desse momento, né, o espírito ele passa a ter um papel crucial mesmo na nossa vida, né? Ele assume um comando mais inteligente das nossas funções básicas, assim, todas, até fome, né? A gente percebe diferença na maneira que nós reagimos a partir do momento que eu introduzo, né, a meditação regular na minha vida, né? E aí a gente vai vendo que a nossa atenção é o nosso espírito em ação, focalizando aquilo que é mais elevado, aquilo que é mais promissor para a nossa evolução espiritual. E isso aí tem que ser mais forte do que os nossos pensamentos. A força é muito grandiosa para a gente, né, não valorizar o pensamento como o centro da nossa vida. Pensar é muito importante, mas pensar o tempo todo realmente não. E nós somos criados assim, né, para pensar, pensar, planejar, planejar. E aí a meditação da Sahaja Yoga faz esse papel, né, de nos trazer para o momento presente. E isso vai influenciando, gente, a coisa mais fantástica todos os modelos que o nosso cérebro já assimilou até hoje. Vai mudando esses modelos, sabe? Ah, eu costumava fazer isso. Se aquilo ali não for a melhor coisa para a sua evolução espiritual, aquilo ali espontânea e lentamente vai mudando e você se surpreende com novas atitudes, com novos comportamentos, com uma nova forma de enxergar as coisas, de enxergar a vida, de enxergar a si mesmo. Aí você começa aí nas entrevistas de emprego e quando te pergunta assim, qual é a sua melhor qualidade? Você vai conseguir dizer. Você vai conseguir dizer qual é a sua melhor qualidade. Né? No meu caso, né, porque isso aconteceu comigo, é a criatividade. Eu sou uma pessoa muito criativa. Tem muitas coisas que não funcionam, né? Mas assim, criatividade, ninguém pode falar que eu não tenho, porque eu falava que eu era trambiqueira porque eu não sabia como é que chamava. Porque assim, eu resolvo as coisas, entendeu? Eu dou um jeito e eu resolvo. E hoje eu sou tão feliz com isso porque eu também não conseguia ver qualidades em mim, eu só enxergava os pontos fracos, né? Quando eu falei, gente, eu sou uma pessoa criativa, eu consigo resolver. E não é só com coisas materiais, não, com soluções para encrencas, sabe? Também. E isso é algo que eu desenvolvi, né? A partir da meditação, eu descobri que eu tinha isso e fui desenvolvendo com a meditação, né? Então, agora eu quero saber, assim, se vocês, como é que vocês se sentiram, se vocês têm pergunta de todo gênero, pode perguntar, se eu conseguir, eu respondo. Como é que estão se sentindo agora? Pode ser muito legal esse feedback, tanto para mim quanto para os companheiros, nossos companheiros que estão aqui também fazendo a prática com a gente, né? Vocês gostariam de compartilhar alguma coisa, algum comentário? Agora é você, né, Kelma? Podem abrir a câmera, o som, aproveitem a presença da Valéria, falam o que sentiram, tirem suas dúvidas. Vocês já conheciam Não, essa Não, interpretação do corpo, do nosso corpo, não, esse envolvimento do cérebro com o nosso espírito? não. não. E nunca tinha visto a Kundalini falada como mãe. Olha, pois é, Primeira vez que eu vejo. ela é, ela é uma mãe. É aquela que cuida, que limpa, que dá carinho, que purifica, que fortalece e que ilumina, que é um poder que a nossa mãe terrena não tem, né? Ela tem o poder de fazer tudo isso, cuidar, alimentar, fortalecer, mas a nossa mãe terrena não consegue nos iluminar. E a Kundalini, como mãe, essa mãe que na Santíssima Trindade, né, é a pomba, é o aspecto feminino de Deus, ela tem esses poderes. Nós temos um livro, gente, na Sarra Yoga chamado A Mãe e a Espiritualidade. Aliás,
Eu tenho uma apresentação maravilhosa dela, Kelmo, o dia que você quiser, apresento como que fala desse processo criativo, né? E fala do como que a mãe nos primórdios era valorizada como a grande deusa, como que ela perdeu os seus poderes, né? E o Deus era só masculino. E agora começa novamente a voltar essa crença, né, que Deus é pai, ele é mãe, ele é tio, ele é irmão. Deus tem múltiplos, é um só, mas ele tem múltiplos aspectos, né? Então, nós temos um livro, esse chamado A Mãe Espiritualidade, caso vocês desejem, a gente pode disponibilizar. Não é um livro de fácil leitura, não, por isso que talvez a apresentação seja mais fácil, mas enfim, não é a coisa mais importante, não, né? E vocês podem fazer essa experiência de meditar sozinhos, não precisa repetir tudo isso que eu fiz, apenas fazer o exercício inicial, trazer a atenção para dentro, para essa parte, né, do Sahasrara, esse chakra límbico, e tentar perceber, né, o que que você sente, o que que você percebe em relação a essa mãe interior. Como é que vocês se sentiram? Foi uma experiência positiva? Valeu a pena? Muito. Muito. Oi, O, Cássio. Uhum. Foi sempre jóia. deve usar o sal grosso, né? Grosso ou fino, não importa. Para nós, essa ragioga não importa, sabe? E eu vou te explicar por quê. Ó, Shri Mataji, ela sabia, né? Ela estudou medicina, ela sabe tudo de medicina ayurvédica, ela estudou muitos seres humanos e ela sabe quão complexo nós somos. Então, ela simplificou ao máximo todo tipo de prática de equilíbrio. Tem várias práticas de equilíbrio. O banho de pés é uma das práticas que ela ensinou. Então, como ela sabe, não é fácil introduzir essa prática no dia a dia, porque ela pede que a gente faça todas as noites antes de dormir. Pode ser durante o dia também. Ela pede que a gente faça todos os dias para eliminar, né, as energias negativas que a gente vai absorvendo sem perceber, igualzinho vírus de computador, né? Vai entrando e o banho de pés é um antivírus. Mas ela sabia que se ela fosse pedir para a gente usar um sal específico, usar ervas aromáticas, usar óleos aromáticos, ninguém ia fazer, porque falando que é só água e sal, as pessoas têm a maior dificuldade de fazer. Uma questão que eu ia fazer é justamente essa, relação de quanto em quanto tempo poderia ser feito, entendeu? O Cássio, é que eu te falo, ela pede para fazer todo dia antes de dormir. Ok. Sabe como? Pra você não levar para a cama, para não levar para dormir com você, aquelas Uhum. energias inúteis que a gente absorve durante o dia, Exato. não é? Você Sim, não sabe nem quais são. Então, assim, nossa Raja Yoga, isso é uma rotina que a gente vai implantando igual escova-dente. Igualzinho, sim. igualzinho, vira escova-dente. Vira aquela rotina de fazer musculação para quem está com artrose. Não tem como você não se. Isso Sim. é autocuidado, né? Não, Mas é muito legal. autocuidado não apenas com o seu corpo físico, Com com o seu espírito. corpo sutil. A gente diz que o banho de pés é o banho da nossa alma. O banho lá de chuveiro com sabonete, você lava o templo do espírito, que é o nosso corpo, a carcaça, a Uhum. embalagem, né? Tira aquela sujeira toda. Mas e a alma? Ela Exato. absorve também impurezas. Não faz sentido isso demais? Com certeza. Nossa, isso faz sentido demais. E um dia ou outro, assim, você pode até não fazer um dia ou outro, sabe? Mas pelo menos, assim, para começar, naquele dia em que você está mais cansado, você teve alguma dificuldade no trabalho, sabe? Ou na família, que você não tá com aqueles diálogos internos, aquele mal-estar, né? Faça até como São Tomé. Faça e veja como você se sente depois do Não, banho mas de pés. É igual um banho de mar, gente. É banho de mar. Como é que se sente depois de um banho de É. mar? a Só que eu falo leveza é assim, muito ó, quem boa, né? está no Rio, né? Quem está no Rio tá com tudo. Agora, mineiro, banho de mar de mineiro é uma bacia de água com sal, Verdade. não É é? uma cachoeira, né? Uma cachoeira, um rio,
um Aham. córrego, uma lagoa, todo lugar que tiver, os sarragiogues, né, que é o nome que a gente dá para quem pratica, nossa, sarragiogue, onde tem água corrente, você pode saber que a gente está correndo para lá. Tem um rio, tem qualquer lugar, água purifica, né? A água Uhum. purifica. Agora, aos poucos, a gente vai passando outras informações. Então, por exemplo, para purificar o ouro, vocês sabem, né? Tem que derreter o ouro, tem que ser fogo. Uhum. E nós temos também práticas usando o elemento fogo para aquelas coisas que ficam mais agarradas, aquelas crostras, sabe? Que ficam muito agarradas nas nossas raízes, né? Porque nós temos uma árvore da vida com 7 chakras, essa árvore tem raízes, e nas raízes dela, às vezes, eu falo assim, brincando, que tem muito pulgão, dá muito pulgão nessas raízes, então tem que ter alguma coisa que limpa essas raízes também. E às vezes é fogo, às vezes é uma água quente, às vezes é sentar na terra, às vezes é deitar na grama, às vezes é andar descalço em casa. Tudo simples, né? A Kelma, que é especialista em medicina ayurvédica, ela sabe muito bem o que que significa essas coisas, né, na nossa vida, porque nós temos no nosso corpo todos os elementos da natureza. Tem água, tem terra nos ossos, tem fogo em todos os calores, tem tudo. Então, nada mais natural que eu tente purificar esse corpo com esses elementos que estão na natureza, porque nós fazemos parte dessa natureza, por mais que a gente não preste atenção nela. Exato. Não é Muito assim? jóia. E a leveza que dá, né? A leveza que dá. Beleza que dá. A leveza que dá. Parece que Calda-pé, tomou um o banho banho de de pé, cachoeira né? mesmo, tá? Oi? Parece que tomou aquela ducha de cachoeira, assim, ó, nas costas. Você sai levinho. Isso mesmo, Cássio. Uma vez num centro, a gente faz muitos trabalhos em centros culturais e uma senhora mais idosa, assim, ela ficava toda muito desconfiada de tudo, né? E aí um dia nós fizemos o banho de pés e eu cheguei para ela e falei: Ô, dona Ernestina, como é que a senhora está se sentindo? Ele falou assim: muito bem, tão gostoso. Séria, muito bem. Não tem como não sentir bem, sabe? É Qualquer muito pessoa bom. que faça, se sente bem. A questão é esse bem-estar momentâneo, o que que você escolhe? Qual é o seu livre-arbítrio? Você vai escolher esse bem-estar momentâneo de um banho de pés que nós fizemos hoje, ou você vai querer introduzir isso na sua vida para que você adquira esse hábito, né? E Uhum. você consiga trazer constantemente para o seu ser essa leveza, mesmo diante de uma grande encrenca profissional, familiar ou com você mesmo. Me tira outra dúvida. Na hora Diga. que você falou para colocar as palmas da mão, a esquerda para cima e a direita para baixo, seria assim? Só que a direita em direção à mãe terra, assim, você está sentado numa cadeira, Sim. para baixo, assim, ó, você põe o braço para baixo. Deixa o braço solto aí para baixo da cadeira. Ah, certo. Entendeu? Por exemplo, se você estiver sentado no chão e quiser fazer essa prática de limpeza do canal esquerdo, você coloca a mão no chão. É a terra Sim. que vai absorver as coisas que estão obstruindo o nosso canal esquerdo, né? E o Entendi. éter absorve as coisas que estão bloqueando o nosso canal direito. Aí a mão assim, a direita Isso, e a isso, esquerda isso, atrás. isso. Perfeito. Perfeito, Cássio, exatamente. Aí, Tá. gente, eu não tenho pressa, mas assim, queria convidar vocês para participarem, né? Quem está em Belo Horizonte pode frequentar o nosso centro de meditação no bairro de Lourdes, em Contagem também nós temos. E quem não está em Belo Horizonte, ou mesmo quem está em Belo Horizonte, está distante desses lugares, nós temos cursos online muito simples pelo WhatsApp desde o início da pandemia, com muito êxito, sabe? Muito legal. É um curso simples de 7 aulas, porém esse curso não acaba nunca, né? Depois das 7 aulas tem uma outra etapa, depois da segunda etapa tem uma outra etapa, depois tem outra, depois tem aprofundamento, e a gente estabelece um relacionamento, né? Eu falei hoje Uhum. para Kelma, eu tive um incidente com meu WhatsApp e apagou tudo.
Aí a gente conversando, ela falou assim, ah, Valéria, tem que limpar as coisas de vez em quando. Eu não consigo limpar, eu tenho muita coisa, eu tenho 85 grupos de curso básico, não consigo limpar Backup, pelo WhatsApp. Depois eu vai vou fazer passar o backup. link, a Kelma passa para vocês. A próxima Isso. turma começa dia 21 de julho, se não me engano, 21 ou 26 de julho, se não me engano, mas dá tempo de vocês entrarem, né? O link e os endereços, por favor. Você está em BH? Sim, Oh, que coisa boa! sou vizinho Pode da passar. Câmara. Tá. O endereço é Avenida Alvarenga Peixoto. Avenida não, Rua Alvarenga Peixoto, 184. Lá na Lagoa do Nado não tá tendo mais? Não está tendo mais, por enquanto, infelizmente. Não estamos conseguindo fazer na Lagoa do Lá Nada. alagou, Thelma. Hã? É, Lá inundou. É, a gente deve voltar, mas por enquanto não está sendo possível. Aí, Alvarenga Cássio, Peixoto, 184. 184. Aí você pode ir terça-feira, 10 horas da manhã, e segundas, quartas e quintas, 19 horas. Não precisa Terças, avisar, não, só chegar. terças, Terça, É, quarta e quinta, não, 19 horas. terça de manhã, que Ah, horas? terça de manhã, 10 horas. 10 horas. E segunda, quarta e quinta, 19 horas. eu vou colocar lá no grupo. Ah, tá Ah, joia. joia, 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 joia. Ah, eu mando, Kelma, o Gratidão. convite, né, para quem quer entrar no curso também. Tem umas perguntas no chat aqui também. Ah, eu não vi o chat. Peraí, deixa eu olhar o chat aqui agora. A Rose falou que está fazendo a meditação online. Legal, eu gostei muito. Minha mão esquerda estava queimando. Depois dos pés diminuiu um pouco. Ah, Ângela, é isso aí. Aquilo que eu falei, né? A Kundalini, quando ela consegue dissolver todos os bloqueios, naquele momento ali, você sente frescor. Maravilhoso. Mas se você sentir calor, também é maravilhoso, porque significa que ela encontrou coisas que ela não conseguiu ainda. O que que significa? Faz de novo, faz outro banho de pés, ou medita de novo, medita mais uma vez, né? Porque a gente tem muita coisa até de vidas passadas. Então, não dá para resolver assim no estalar de dedos, né? Mas aqui, ó, diminuir um pouco, você pode fazer outro, faz um banho de pés amanhã de manhã, ou faz outro amanhã de noite, ou faz outro agora mesmo, dependendo da sua disponibilidade. Tá joia? Eu já tinha participado uma outra vez, Ana Alice, ah, que bom. Mão esquerda ferveu e pesou muito. Ah, é o Cássio, né, Cássio? Mas você está sentindo bem agora, né? Sou nu. Já expliquei. Val, uma amiga tem um relato. Deixa eu ver. Minha mão. Ah, o Thalisson. Ah, Thalisson. Pode falar o relato dela. Minha mão esquerda estava mais pesada também. Então, aqui, ó, é aquilo, né? A mão esquerda mais pesada significa que o seu lado emocional, o seu lado do passado, a sua sensibilidade está muito exacerbada. Você está se deixando levar muito pelas coisas do passado, aí fica desequilibrado, né? Então, o que que a gente faz? Esse exercício que eu falei, né? Que o Cássio perguntou, mão direita com a palma aberta no colo, mão esquerda na mãe terra. Você pode deitar na terra, mas só a mão esquerda direcionada para a terra ou em contato com a mãe terra, e você pede, mãe Kundalini, por favor, né? Limpa meu canal esquerdo. E ó, pode conversar com ela, limpa meu canal esquerdo, dissolve os meus pensamentos do passado, dissolve meus apegos ao passado, sabe? Vai pedindo isso. Pede para te liberar, te libertar do passado. Quem está com as coisas mais bloqueadas no canal direito, que é quente, que é do futuro, vai pedir: me ajuda a não ficar planejando o dia inteiro, me ajuda a viver mais o momento presente, me ajuda a não esquentar minha cabeça, me ajuda a não querer resolver tudo, me ajuda a não querer ser Deus, porque é assim que a gente vai levando a nossa vida, querendo resolver tudo, querendo mandar em tudo. Não tem, gente, é o espírito, calma. Vai lá, deixa o seu espírito agir. Você sabe o que que o espírito significa? O que que ele desenvolve em nós? A intuição divina. A meditação regular, ela vai desenvolvendo uma intuição. Então você sabe o que você precisa fazer.
É uma coisa incrível, é claro também que não é assim, né? Tem que praticar. Ana Hum. Flores, fiquei bem sonolenta, usei sal com ervas aromáticas. Aí, ó, tudo bem, mas não é qualquer um que vai querer fazer isso todo dia. Se você, porventura, não tiver as ervas aromáticas, pode ser só o sal, né? Se tiver um rio, se tiver um mar, se tiver uma cachoeira, tudo isso vale. É água, né? É água. O sal é o elemento terra nesse nosso banho de pés. Ficou sonolenta? Aqui, ó. Quando fica muito sonolento, tem que abrir os olhos. Por exemplo, nós recomendamos colocar, na hora que for meditar, acender uma vela, ter uma foto da Shirimata de acender uma vela. Essa vela não é para Shirimata, essa vela é o elemento fogo, que purifica o ambiente, facilita a sua meditação. Olha que coisa mais simples de fazer e faz diferença. Aí, Ana, você com sono, o que que a gente faz? Abre os olhos e olha a chama da vela. Seu sono vai embora. Você desperta, aí você pode fechar os olhos de novo, né? Ó, a Sahaja Yoga é para cientistas. O que que é cientista? Gente que tem dúvida, sabe? Tem importância. Você vai duvidar e você vai fazer até a sua dúvida se dirimir. Não precisa acreditar, mas faça para você ver o que que vai acontecer. Ah, essa mulher falou que olhar a chama da vela faz os pensamentos passarem, duvido. Então faz para você ver. Acende uma vela aí, ó, qualquer na sua casa, quando a gente terminar aqui, e medita, e medita, e olha para ela, fica olhando a chama, o movimento dela, a radiância dela. Seus pensamentos se dissolvem completamente, tá? Pode experimentar. Deixa eu ver quem mais. Ângela, obrigada. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Gostei muito. Ah, não, já falei. Ah, tá, peraí, estou indo para a mão esquerda. Eu já tinha participado, minha mão esquerda, estou indo para trás. Acho que acabou, era só, né, Kelma? Tem mais algumas que eu perdi? Alguém tem Não. mais alguma pergunta? Oh, Não? Então tá. Ó, gratidão. eu é que agradeço demais, principalmente a Kelma, a vocês, né, que não sei se interromperam o jantar, interromperam alguma coisa para participar. Muito obrigada, a presença de vocês sempre é muito importante, porque nós temos uma troca de vibrações aqui, né? Isso é maravilhoso, eu fico sempre muito feliz, mesmo que tenha uma pessoa só, a gente troca entre nós, né? Então, assim, muito obrigada pela presença de vocês, Kelma. Eu que Namastê. Um agradeço. beijo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. A Valéria depois vai colocar então o link lá pra gente de quando vai É. começar o próximo online, tá? E se alguém tiver alguma dúvida também, ela tá lá no grupo. Isso, podem me perguntar lá, É, Joia. tá joia? Tá, E aí, joia. Cássio, vai Gratidão. ser um prazer recebê-lo. Namastê, Gratidão. gente. Muito obrigada, Namastê. viu? Namastê. namastê. Obrigada, Namastê. Valéria. Obrigadão. Namastê. Tchau.